Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Galera, o vídeo hoje tá bem adaptado aqui, bem adaptado mesmo. Tentando achar ainda qual que é a melhor forma de gravar esse vídeo, que fique com uma iluminação melhor. E o único ponto de luz do quarto é justamente esse aqui. Só que, para ser sincero com vocês, eu apoiei aqui o celular numa muretinha aqui com o suporte, né? Para ele ficar. E eu não gostei muito ainda. Eu tô muito longe da câmera, tá muito aberto, mas enfim. Vai ter que ser isso. Vai ter que ser isso hoje. Galera, tem bastante assunto legal pra gente falar. Copa do Mundo dos Clubes, claro. Quero conversar com vocês sobre isso. Mas também tem acontecimentos bem engraçados dentro do futebol brasileiro que eu quero comentar hoje com vocês. Os argentinos, os hermanos, ó, tchau. É tchau pra quem namora, né? Eles deram tchau da Copa do Mundo de Clubes e tanto Boca Juniors e River Plate agora estão eliminados da competição. Os brasileiros todos classificados para as oitavas de finais, só que os jornais europeus não botam fé que os brasileiros podem ser adversários realmente desafiadores aos clubes europeus. Além disso, protestos tomam conta tanto da Espanha quanto de Portugal pelas eliminações da Copa do Mundo de Clubes e mostra que, na verdade, eles estão muito mais preocupados do que nós, porque até técnicos e jogadores estão a ponto de serem demitidos por causa das eliminações. Então tem bastante coisa pra gente falar, muito assunto quente, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo e além disso, outras repercussões aí pelo mundo. Bora pra vinheta? Bora lá e a gente já volta. E ó, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui, ó, do Energia com Desconto. Tô colocando o QR Code aqui, tem o link fixado nos comentários. Você tá afim de economizar energia? Saiba que a galera do Energia com Desconto, eles têm uma solução para você. Se você tem uma fatura de energia de R$ 200 ou mais, você já está elegível para participar de um programa, de uma concessão de desconto. Vocês já procuraram saber como que funciona a distribuição de energia aqui no nosso país? Você sabia que você paga por uma energia que é dissipada, que ela não vai para sua casa e ela não é utilizada? Então, o pessoal da Energia com Desconto, eles conseguem mudar esse panorama para você e fazer você ter também um desconto em todas as suas faturas por causa disso. Eles vão explicar para vocês como que funciona, só que é o seguinte, galera, uma coisa que o pessoal sempre pergunta lá na rede social vizinha. Neto, energia com desconto, qual que é a taxa? Tem que pagar alguma coisa? Não tem que pagar alguma coisa. Eu sempre enfatizo nos vídeos, galera, que não tem taxa, é um serviço gratuito e que eles vão explicar para vocês como que funciona certinho e vão até simular o quanto você pode economizar todos os meses de energia elétrica aí na sua fatura. Então acessa QR Code aqui, link fixado nos comentários, fala que veio pelo Opina Porco, porque eles vão te dar um atendimento mais ágil, mais rápido, mais eficiente e chama a galera lá do Energia com Desconto. Energia com Desconto, galera, tamo junto. Meus amigos, olha esta notícia maravilhosa. Recentemente, o jogador do Corinthians, o Memphis Depay, ele fez um rap. Ele lançou um rap, né? E nesse rap ele joga uma indireta lá pro Neto, pro craque Neto lá dos donos da bola. Ele pega a taça do Paulistão, sai andando com ela. Aí a galera lançou uma zoeira na internet, falando assim, pô, o Memphis Depay não foi pago e resolveu pegar a taça do Paulistão pra ele, né? Fez até um clipe musical onde ele aparece andando com a taça. E assim, era uma zoeira, só que a zoeira se tornou uma verdade. Porque ontem saiu a notícia, ó, inclusive eu tô aqui no meu timão, que é um fórum corintiano, tá? Não é o Opina Porco que tá falando, não é portal palmeirense que tá falando, eu estou falando de um portal corintiano. De que o Memphis Depay, ele fez um ultimato, deu um ultimato à diretoria do Corinthians.
Porque o Corinthians está devendo um prêmio de 6 milhões de reais em bônus lá do Campeonato Paulista. Lembra? O Corinthians havia prometido que se o Memphis ganhasse um título no Corinthians, ele teria uma bonificação de 6 milhões de reais. Só que essa bonificação, adivinha o que aconteceu? Adivinha? Ela não foi paga. Então o Memphis Depay deu prazo até hoje para que o Corinthians faça o pagamento. Porque se o Corinthians não pagar, ele vai rescindir o contrato com o Corinthians e, além disso, vai levar a situação na FIFA. E agora o meu timão atualiza de que provavelmente o Memphis Depay deixa hoje o Corinthians. Cara, assim, o Corinthians é um pão e circo. Lembra que a gente falou sobre isso? Eu acho muito difícil o Corinthians deixar com que o Memphis vá embora dessa forma. Eu acho que hoje eles vão juntar daqui e ali, fazer um catado ali, né? Deixa de pagar uns fornecedores aí, deixa de pagar algumas coisas, ou já pede um adiantamento para a Nike, porque o Corinthians já está acertando já a renovação com a Nike, que é uma renovação bilionária. A Nike vai pagar mais de 1 bilhão para manter os direitos sobre a camisa do Corinthians, material esportivo do Corinthians, para que eles paguem o Memphis Depay e que essa notícia aqui não se confirme. Não deixa de ser muito engraçado tudo isso. E vamos lá, vamos continuar falando. Ontem, galera, o River Plate foi eliminado, o Fluminense garantiu classificação. Eu assisti um pouco do jogo do River e da Inter. Um jogo bem assim, bem brigado, bem correria, com bastante, muito teor físico. Era aquele jogo bonito de assistir, taticamente falando, aquele jogo, nossa, que belo jogo de xadrez. Não, não era. Foi um jogo meio assim, de chutão, meio afobado, meio no desespero. Mas foi um jogo interessante de acompanhar. Final, a Inter acabou vencendo. Obviamente, a Inter ela conseguia imputar mais perigo ofensivo várias e várias vezes ao sistema defensivo, né, a defesa ali do River Plate. E eles acabaram vencendo o River Plate e eliminando o time argentino da competição. E assim, galera, as notícias até agora que a gente tem sobre a Copa do Mundo de Clubes aí, pelo mundo, são notícias de que o bicho tá pegando. O Boca virou destaque na imprensa argentina, muito criticado pela sua eliminação. Agora o River também vira destaque na imprensa argentina, muito criticado. E, obviamente, que a imprensa brasileira e os torcedores brasileiros nas redes sociais, eles estão fazendo a festa com isso. Porque nós temos os 4 clubes brasileiros, todos classificados. E os 2 clubes argentinos, deram linha. Além disso, notícia aqui, do jornal O Globo. Vamos ver aqui, tá? Pelo mundo aqui. Vamos lá. Eliminados ainda na fase de grupos, Porto e Atlético de Madrid já sentem o peso do vexame no irrelevante, escrito entre aspas. Obviamente que o jornal aqui, O Globo, deu uma ironizada para citar, né? Irrelevante campeonato mundial. O clube português cogita pagar 7 milhões de euros para demitir o recém-contratado técnico Martin Anselmi e o diretor esportivo, após protestos na chegada da delegação. Na Espanha, a eliminação do Atlético de Madrid domina o noticiário esportivo desde segunda-feira. Também começaram a surgir críticas em relação ao trabalho de Xabi Alonso, lá no Real Madrid, hein? O Real Madrid já começa a sentir a pressão também dos noticiários internacionais. E também crescer as cobranças para que Vinícius Júnior volte a ser decisivo no Real Madrid. A pressão sobre o Madrid, que precisa vencer hoje para não repetir o vexame do Atlético, em nada lembra uma pré-temporada. O Chelsea, por sua vez, cujo técnico Enzo Maresca é um dos que mais reclamou, agora celebra o desempenho da nova contratação. A classificação às oitavas de finais já rende cifras suficientes para cobrir os 30 milhões de libras pagos por eles há menos de um mês, pela contratação lá do Lian Delap. No fim das contas, o discurso europeu contra o Mundial de Clubes se revelou que era vazio e hipócrita, e a expectativa de uma fase de mata-mata épica parece cada vez mais real.
provavelmente motivo de alguns pesadelos para Jair Tebas e seus aliados. Jair Tebas é o presidente da La Liga, que estava querendo acabar com o Mundial, né? Ele era um cara que ele falou que esse vai ser, se dependesse dele, esse seria o primeiro e o último Mundial. Só que a repercussão internacional, no mundo como um todo, ela está se mostrando totalmente favorável à continuidade desse Super Mundial em outras edições. Notícia que é música para os nossos ouvidos. O Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão pelas oitavas de finais. Flamengo enfrenta o Bayern e o Palmeiras enfrenta o Botafogo. Então esses são os confrontos agora todos definidos. E hoje nós temos a última rodada da fase de grupos. Os brasileiros já definiram todos os seus caminhos, pelo menos a princípio aí. Agora, olha só, o jornal Bild da Alemanha, eles deram uma menosprezada no futebol brasileiro. Mais especificamente, falando ali do Flamengo, porque o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique, o jornal lançou o seguinte trecho de matéria. O jornal alemão Bild classificou o Flamengo como um mero obstáculo preliminar. Colocou dessa forma. Depois disso, ou seja, depois de enfrentar o Flamengo, alguns oponentes realmente difíceis estão por vir, destacando o PSG nas quartas de finais. Praticamente os alemães já estão cravando a continuidade do Bayern na competição. E falou que a equipe brasileira, no caso específico do Flamengo, é um mero obstáculo. E aí depois do Flamengo, aí sim que o caldo vai engrossar. É um jogo difícil. Todo mundo sabe que é um jogo difícil. Eu acho que o Flamengo, junto com o Fluminense, ambos pegam aí os adversários mais difíceis, mas eu vejo ainda o Bayern mais desafiador do que a Inter. Para quem assistiu o jogo ontem, da Inter e do River Plate, o Bayern acaba sendo um adversário mais difícil. Esse Bayern de Munique, ele é um trabalho de um técnico jovem, lá do Vincent Kompany, né? Ex-jogador, acho que tem 39, 40 anos de idade. Então, assim, tudo pode acontecer. E eu, se eu fosse os jornais alemães, eu manteria o farol baixo. Abaixa o farol aí. Abaixa o farol porque os clubes europeus estão pagando micos nessa competição. E você já pensou se as equipes brasileiras começam a ganhar esses jogos? É difícil, mas já pensou se isso acontece? A gente tem uma declaração do Jorginho muito forte sobre isso. Porque ele foi questionado, né? Sobre acreditar na classificação do Flamengo frente ao Bayern de Munique. E ele respondeu de forma bem enfática. Olha só, se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. O que a gente vem fazendo, o que trabalha, o quanto se dedica e quer dar orgulho para a nossa torcida e nossas famílias, com certeza tem que acreditar. Depois a gente vê até onde nós podemos chegar. Então o Jorginho, que vem sendo um cara diferencial dentro da equipe desde que iniciou esse torneio, iniciou muito bem, né? Iniciou num processo de adaptação e rotação muito bom no Flamengo. Ele deu no meio e falou que se não acreditar, melhor pegar o avião e ir embora. Não vai ter campeão da Copa do Mundo de Clubes sem passar por uma grande equipe, por um grande desafio. Isso vale para todo mundo. Porque embora Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar agora, depois provavelmente vai vir uma pedreira. Depois do Bayern, ou o Flamengo enfrenta o PSG ou o Inter de Miami. Então, os alemães já colocaram o PSG como o próximo adversário. Já jogaram tanto Flamengo e Inter de Miami fora da competição. Mas o Palmeiras vai pegar o Benfica ou o Chelsea. Depois pega o Fluminense ou a Inter de Milão. E ainda a gente tem os próximos jogos, né? Que é Real Madrid, Manchester City, que ainda não entraram na chave. A gente vai precisar entender como que vai ficar. Então, assim, não tem como ser campeão sem passar por um grande europeu. Isso é fato. O Thomas Miller, ele falou também sobre essa questão ali dos clubes europeus, relativo a cansaço físico, calor extremo. Somos profissionais
E estar em boa forma física faz parte do nosso trabalho. Isso aqui é verdade, mano. Ele mitou, ele brilhou nessa afirmação dele. Se com quase 36 anos de idade ainda consigo correr por 90 minutos, então todos deveriam conseguir. Não tem desculpa. Problema de mentalidade pode simplesmente acontecer de você jogar mal ou ter uma atuação ruim, de estar um pouco atrasado ou adiantado, de ser intenso o suficiente. É questão humana. Estamos no caminho certo, em termos de mentalidade vencedora. Mantemos a autoconfiança e estaremos animados para o próximo jogo, apesar do calor, disse o Thomas Miller em relação ao jogo contra o Flamengo, né, no domingo. Meus amigos, é isso daí então. Vamos observar como vai ficar as próximas chaves, mas para confrontos brasileiros já temos tudo definido de como vai ser os próximos jogos. Nesses próximos dias nós vamos falar muito, tá? Sobre Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Vamos trazer várias impressões. Quero fazer um vídeo também com a minha opinião sobre cada jogo, como que vai ser ali, né, a ilustração de cada jogo. Obviamente que geralmente quando eu dou meus palpites acaba sempre acontecendo o contrário. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de todas essas coisas. Tamo junto, valeu, falou, até mais.